Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para dar sequência à videoaula ainda sobre a poesia da terceira geração modernista, né? Agora falando do concretismo a partir dos anos de 1950. Né? Como já foi dito, foi criado um grupo Neugandres. Lá em 1952, 10 signatários, irmãos Augusto e Haroldo de Campos, lançaram esse grupo, que já foi dito no final daquela outra aula, né? Que as principais características foram ênfase ao raciocínio, na ciência e na racionalidade. Olha só, na ciência, olha a frieza com que eles vão tratar a poesia. Trazer os cálculos matemáticos, a frieza das ciências para o foro íntimo da poesia. Era uma novidade para a época. Uso de figuras abstratas para compor as artes plásticas, né, figuras figurativas, imaginadas, criadas da ficção de cada um. Né? Os versos foram banidos, ou seja, tudo que eles queriam dizer era expressão através das imagens, eram das figuras em si, dessa simbologia toda. Fim da poesia intimista, linguagem geométrica, olha a matemática, a frieza de novo aí, ó. Fim do eu lírico, não tinha mais uma visão subjetiva desse ou daquele assunto. Aproveitamento do espaço do papel utilizado, valorização do conteúdo visual e sonoro. Então, tudo que você via e tomava para si como arte, ou um apelo sonoro, um ruído, um barulho, o som de qualquer animal, né? Um rugido, um assovio de um pássaro, enfim, tudo. Possível variação de leituras através de diferentes ângulos, sim. A forma como eu interpretava uma coisa poderia ser diferente da sua, da de outra pessoa. O que, na verdade, eles queriam era impactar e desmembrar ao máximo do viés subjetivo e colocar à disposição várias formas de interpretação vistos por ângulos diferentes. Recorrência ao futurismo e cubismo para inspiração. Então, olha só como é que a escola literária aqui volta lá no final do pré-modernismo, as vanguardas europeias, resgatando aqui o futurismo e o cubismo, né? Servindo de inspiração. Então é muito louco essa questão do modernismo, sobretudo dessa terceira geração, ou modernismo contemporâneo, ou pós-modernismo, que essa questão, essa guerra de nomenclatura vai perdurar por muito tempo, mas o que importa é o conteúdo e não a nomenclatura em si. Tá? Então, olha só como é que ficava. Rever. Qual é o impacto visual que isso causa? Tanto faz você ler da frente para trás ou de trás para frente, vai dar o mesmo. O impacto visual é muito grande. Eles estavam muito mais preocupados com esse impacto, com esse viés da observação, do que com as palavras propriamente ditas. Olha só. Beba, babe, caco, cola. Coca-Cola, cola, Coca-Cola, caco. Cloaca. Beba Coca-Cola, de Décio Pignatari. Olha a fusão dos elementos aí abstratos, o apelo para as formas matemáticas, a poesia um tanto quanto sem sentido, né? Fazendo apelo à publicidade muitas vezes. Olha só. Giro, de vários ângulos, formando a palavra giro, para cima, para baixo, do lado, na perpendicular. Né? Ele faz uma espiral, faz um círculo, giro de Haroldo de Campos. O G ao centro e o restante das letras se subdividindo aí. Muito interessante, não é, gente? Então nós temos aqui, ó, terra de Décio Pignatari. Ra, terra, te, rat, erra, te, rate, rate, rater, rate, rater, ater, raterra, ter, araterra, ter, raraterra, te, raraterra, te, erraraterra, terra, a terra. Muito interessante a disposição, a questão geométrica, o estilo das vanguardas europeias, os cenários futuristas, né? Cubistas, enfim. Só nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, renasce, remorre, renasce, remorre, renasce, remorre, redesnasce, desmorre, desnasce, desmorre, desnasce, desmorre,
Nasce, morre, nasce, morre, nasce, morre, se. Nasce e morre de Haroldo de Campos. Olha o apelo visual mais uma vez, as figuras geométricas presentes, né, em que a simbologia é muito maior do que as palavras em si. O neoconcretismo, encabeçados por Ferreira Goulart e Reinaldo Jardim, organizaram-se como neoconcretos, admitindo a presença de elementos subjetivos na estruturação do poema. Os dois poetas reuniram-se em 1959 na exposição de arte neoconcreta do MAM, do Rio de Janeiro. Os artistas Amilcar de Castro, Franz Weissmann, Lígia Clark, Lígia Pape e Theon Spanudes. Olha o neoconcretismo. O concretismo já era por si só um viés muito interessante. Imagina esse termo que vem antes, neo. Imagina esse prenúncio aqui, neo. Um concretismo ainda mais novo na forma de interpretar deles. As principais características do movimento neoconcreto: oposição ao concretismo, materialismo, cientificismo e positivismo, maior subjetividade e expressividade artística, liberdade de experimentações e criações artísticas, interação do público com a obra, abstracionismo e uso de cores e formas geométricas, tá? Transcendência de arte, existencialismo e humanismo. Notem que essas estéticas, essas características, elas impactaram muito mais na pintura e na escultura do que propriamente num fazer poético. Mas nem por isso deixou de ser importante também, porque foi passado a limpo o conceito de poesia através dessa percepção e dessa proposta do neoconcretismo. Na mesma hora que rompia com tudo e dava liberdade de experimentação das criações artísticas, se não tivesse a essência do neoconcretismo, não poderia de fato ser considerado um poeta dessa estética. Parece algo antagônico, mas ao mesmo tempo elas se completam, não é? Então aqui, Amilcar de Castro, olha as obras dele. Franz Weissmann, Lígia Clark, tudo nas artes plásticas, tudo na escultura. Olha só, Lígia Pape, Hélio Oiticica, Aloysio Carvão, olha só, artes plásticas como um todo. Poesia Praxis. A Poesia Praxis apresentou um movimento literário fundado pelo crítico e poeta Mário Chemme. Essa denominação surgiu em crítica ao movimento de vanguarda concretista, de forma que uma dissidência de poetas insatisfeitos com o rigor formal e o academicismo resolvem romper com o concretismo e propor uma nova estética poeta. As principais características da Poesia Praxis são produção de múltiplas interpretações, rejeição ao formalismo e academicismo concretista, maior valorização do conteúdo em detrimento da forma, poesia visual e social. Então, a liberdade de expressão, o abandonar da forma, do enrijecimento, do gesso. A poesia não podia estar numa forma, nem envolta a uma forma específica de se fazer. A liberdade criacionista voltava a estar em evidência. E a poesia praxis. A palavra praxis, do latim, praxis, praticar. Então a poesia mais prática é o fazer livre, e sim o conteúdo aliado à forma. Tá? Essa é a maior das características. Ela tinha uma responsabilidade social e visual muito grande, a ponto de torná-la bastante popular. Então olha só. O infinito dos seus olhos me faz entrar. Interessante o símbolo do infinito, né? A Poesia Praxis era isso. Tá? Depois tem algumas outras que nós vamos falar a respeito. O poema Processo, né? As características gerais. Eu volto a falar dele, mas numa oportunidade específica. Agora não, vamos deixar para a próxima abordagem, porque senão vai ficar um tema muito prolixo, muito grande. Valeu pela atenção, continuem atentos e ligados nas videoaulas, no canal aí, tá? E lembrem-se de seguir estudando, nesse período de quarentena é muito importante. Fique em casa, mas nem por isso deixe de estudar, tá bom, galera? Valeu, grande abraço, até mais, fui!